Hum, hum, Jesus disse aos seus discípulos que sempre haveriam coisas que fariam as pessoas caírem em pecado, porque o mundo está cheio de distrações e armadilhas, mas deixou um alerta muito sério. Ai daquele que for o responsável por levar outros a tropeçar. Ele disse que seria melhor que essa pessoa fosse lançada ao mar com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço, do que fazer com que alguém pequeno na fé se perdesse. Com isso, Jesus mostra o peso da responsabilidade que temos sobre a vida dos outros, principalmente quando nossas atitudes influenciam alguém. Por isso ele orienta: tenham cuidado. Se o seu irmão pecar, repreenda. E se ele se arrepender, perdoe. Mesmo que isso aconteça várias vezes no mesmo dia, se houver arrependimento, deve haver perdão. Isso nos ensina que o perdão não é baseado no sentimento, mas na decisão de obedecer a Deus. Diante disso, os discípulos pediram algo muito importante: que a fé deles fosse aumentada. E Jesus respondeu dizendo que, se a fé deles fosse do tamanho de uma semente de mostarda, já seria suficiente para realizar coisas impossíveis, como arrancar uma árvore pela raiz e plantá-la no mar. Ou seja, não é o tamanho da fé que importa, mas a sua verdadeira existência. Em seguida, Jesus contou uma comparação para ensinar sobre humildade. Ele falou sobre um empregado que trabalha o dia inteiro no campo. Quando ele volta, o seu senhor não o convida primeiro para descansar, mas pede que ele prepare a refeição e o sirva. E depois disso, o empregado pode cuidar de si mesmo. Com isso, Jesus ensina que mesmo quando fazemos tudo o que Deus nos pede, não estamos fazendo mais do que a nossa obrigação. Isso quebra o orgulho e nos lembra que servir a Deus é um dever, não um favor. Enquanto Jesus seguia seu caminho, passando entre regiões, 10 homens com lepra se aproximaram, mas ficaram à distância, como era costume naquela época. Eles gritaram pedindo misericórdia. Jesus olhou para eles e disse que fossem se apresentar aos sacerdotes, e enquanto iam pelo caminho, foram curados. Aqui vemos algo importante. A cura aconteceu enquanto eles obedeciam. Mas apenas um deles voltou, e justamente um estrangeiro, para agradecer a Deus. Ele se ajoelhou aos pés de Jesus e demonstrou gratidão. Então, Jesus perguntou: não foram 10 os curados? Onde estão os outros 9? Isso revela que muitos recebem bênçãos, mas poucos voltam para agradecer. E ele disse ao homem que voltou: levante-se e vá, a sua fé o salvou. Ou seja, ele não recebeu apenas a cura física, mas algo ainda maior. Depois disso, alguns perguntaram a Jesus quando o reino de Deus chegaria. E ele respondeu que o reino não viria de forma visível, como algo externo, porque o reino de Deus está dentro daqueles que pertencem a ele. Isso mostra que a transformação começa no interior. Jesus também falou sobre os dias que viriam, dizendo que muitos procurariam sinais, mas não deveriam correr atrás de qualquer coisa. Porque quando o Filho do Homem vier, será como um relâmpago que ilumina todo o céu, algo claro, visível e inconfuso. Mas antes disso, ele precisaria sofrer e ser rejeitado. E então ele comparou aqueles dias com os tempos de Noé e de Ló. As pessoas estavam vivendo normalmente, comendo, bebendo, trabalhando, casando, até que de repente veio o juízo. Isso nos alerta que o perigo não está apenas no pecado evidente, mas também na distração com a vida. Quando chega o momento, não haverá tempo para voltar atrás. Por isso, Jesus disse que naquele dia, quem estiver no terraço não deve descer para pegar nada, e quem estiver no campo não deve voltar. E ele dá um aviso direto: lembrem-se da mulher de Ló. Ela olhou para trás e perdeu tudo. Isso mostra que não podemos viver presos ao passado. Jesus então conclui dizendo que aquele que tentar salvar a sua própria vida a perderá, mas quem abre mão dela por causa de Deus encontrará a verdadeira vida. E naquele momento haverá separação. Pessoas estarão juntas, mas terão destinos diferentes. Uma será levada e outra deixada. Isso faz entender que a caminhada com Deus é pessoal. E os discípulos perguntaram onde isso aconteceria. E Jesus respondeu de forma simbólica:
mostrando que os sinais seriam claros para quem estivesse atento. Assim, ele encerra esse ensinamento mostrando que é necessário viver com vigilância, fé e consciência. Porque o reino de Deus não é apenas algo futuro, ele já começa dentro de nós.